Eu não gosto de frase de clichê, mas eu tenho uma frase que eu utilizo muito e eu descobri que por que deu tudo certo até hoje? Por dois motivos. Eu sempre fui um cara muito discreto naquilo que eu fiz, porque eu nunca precisei estampar para ninguém quem eu era e o que eu tinha. Então, o segredo do negócio é o segredo. E descobri depois da chegada de nosso amigo Pedro Lian, do projeto da Trucense, que a melhor forma de eu obter o sucesso no projeto de Pedro Lian é voar abaixo dos radares. Então, eu estou voando abaixo dos radares o tempo todo. Quando as pessoas imaginarem, já aconteceu. Não tem ninguém que vai poder me fazer um mal, nem vai fazer um mal ao nosso projeto, porque ele já aconteceu. Então, duas coisas para mim é muito fácil. O segredo do negócio é o segredo. E voe, Alexandre, sempre abaixo dos radares. As únicas pessoas que precisam saber o que você tem e o que você é você e sua família. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias que Somam, o podcast da Copiedu. Eu sou Letícia Andrade e hoje vou apresentar para vocês o nosso 6º episódio da temporada Trajetória de Sucesso. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre experiências e desafios na trajetória do empresário e empreendedor Edinaldo Faustino. Vamos conhecer mais um pouquinho do nosso convidado, né? Edinaldo Faustino é empresário, empreendedor desde os 15 anos, com forte atuação no setor de eventos e experiência em gestão em diversas áreas, bebidas, vestuário, higiene. Atualmente lidera um grupo de 4 empresas focadas em educação e construção. Seja muito bem-vindo, meu amigo Faustino. Obrigado, Letícia. Obrigado, Alexandre, também, por essa oportunidade de estar aqui, contando um pouco da minha história, que eu acho que pode servir muito, né, para ajudar as pessoas a caminhar e nunca desistirem na vida, né? E eu acho que isso é que a gente vai tentar trazer um pouco nesse bate-papo aqui no podcast. Isso. E hoje quem me acompanha aqui novamente é meu amigo Alexandre Soares. Vocês estão vendo que eu estou gostando, né, de apresentar com o Alexandre. Seja bem-vindo, meu amigo. De apresentar, trabalhar, é tudo certo. É tudo certo. Tá tudo certo. E trazer Edinaldo Faustino e não estar presente não seria muito ético da minha parte. Afinal de contas, eu não tenho ele só como alguém que faz negócio conosco, também como um amigo. Eu queria muito participar. Isso. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Agora não. Ainda não. Ainda não. Inclusive, vamos trazer a mulher, porque... eu passei um rimeuzinho à prova d'água já, porque já sei, né, meu amigo? Vamos tentar nos controlar, né? Vamos. Mas quando a gente tem muita coisa para contar de uma vida muito, muito suada, às vezes a lágrima escorre sem querer. Você é um convidado extremamente especial para mim e para Alexandre, Obrigado. Porque a gente sabe que a sua história é fantástica. E eu quero que você comece a contar, porque eu sei que tem muita história que vem pela frente. Vem sim. Vamos lá. Como você mesmo disse, meu nome é Edinaldo Faustino, né? Eu tenho 48 anos de idade. E não, é mentira, né? Quem está aqui meio que acabadinho é você, eu estou bem. Então, 48 anos de idade, pai de 7 filhos, que eu acho que talvez seja um dos meus maiores desafios hoje, nesse momento, quando a gente analisa todo esse contexto mundial aí, de tudo que está acontecendo. Então, talvez os desafios eles não estejam dentro do meu ambiente de trabalho, e sim no meu ambiente familiar, né? Casado com a doutora Aline Monique. Beijo, Aline. Eu sabia que você ia ser citada. Doutora Aline Monique. E vou começar, na verdade, a contar um pouco dessa trajetória para vocês aqui, porque eu acho que é uma trajetória realmente muito bacana de ser contada. Sou filho de Vera, Lúcia Brito Cruz, de Edinaldo Faustino, que hoje não está mais aqui. Falar do pai sempre emociona. E quem conhece não sabe. Se ele estivesse aqui, com certeza absoluta, ele estava muito orgulhoso de viver aqui, falando com vocês. Esse podcast não pode faltar choro. Se faltar choro, não sou eu aqui. É verdade. Então, é uma família muito simples. Meu pai veio de Pedro Velho, aqui no interior do Rio Grande do Norte, por volta dos 18 anos de idade. Então, logo meu avô faleceu. Os filhos
se debandaram, né, de Pedro Velho, porque não havia oportunidade nenhuma naquela terra. Meu avô foi um homem muito... Já era um empreendedor, eu acho que talvez esteja na minha veia, não o empreendedorismo do meu pai, mas o empreendedorismo do meu avô. Meu avô foi um dos maiores comerciantes daquela região ali, do Agreste. Chegou a ser presidente intendente do município de Pedro Velho. Foi o primeiro presidente intendente, está lá no hall de prefeitos, a primeira foto do município é dele. E aí, quando ele faleceu, meu pai, minha tia e os irmãos, todos eles foram embora de Pedro Velho. No caso da minha tia e do meu pai, eles vieram aqui para Natal, né? E aqui eles iniciaram, na verdade, o que a gente pode chamar de um início de empreendedorismo, né? Porque naquela época, qualquer coisa que se colocava era tido apenas como um comércio ou uma bodega. Então, durante pelo menos aí 40 anos, nós tivemos ali na Rua Mossoró um bar, né? Muito tradicional, que passaram tantas celebridades, tantos... Mas ele não tem noção da quantidade de gente que conhece esse verdade. Do pai dele aqui em Natal. É verdade. Essa alta sociedade todinha passou por lá. Era Cantina do Adinaldo. Alguns chamavam de Esquina do Pecado, alguns chamavam de Azulão, mas meu pai durante... Eu conheci como Azulão. Meu pai durante esse período todo que teve com o bar lá, eu acho que se ele ensinou alguma coisa para mim, ele ensinou a me relacionar com as pessoas. Então ele foi um cara que se relacionou com todo mundo, desde o mais simples ao intelectual. Ninguém nunca teve a coragem de fechar uma porta para o meu pai, porque ele sabia lidar com isso muito bem. E aí começamos a vida ali, né, na Afonso Pena. E aos 15 anos de idade, como Letícia mesmo comentou, começou minha veia empreendedora. Na época, essa história de adolescente não poder dirigir, isso não existia, né? A gente sempre, na verdade, até hoje Natal ainda é uma cidade provinciana, mas naquela época era muito mais provinciana ainda. Todo mundo se conhecia, os guardas conheciam todo mundo. Então, aos 15 anos, minha tia me deu o primeiro carro. Era um Fusca chamado Abacatão, eu me lembro como se fosse hoje. O carnaval que você tinha dele, viu? O primeiro carnaval esse Fusquinha fez sucesso. Pois é. Então, era o Fusca, 1976. Coincidentemente, ela sem querer, ela comprou o carro exatamente no meu ano de nascimento. Era uma coincidência absurda. E quando eu recebi esse carro, nesse período, a primeira coisa que eu fiz, Alexandre e Letícia, foi pensar como é que eu poderia ganhar dinheiro com ele. Então, eu equipei o carro e comecei a negociar com o carro com 15 anos de idade. Aos 17, eu me casei pela primeira vez, né? Fui pai aos 18 anos, e me lembro como se fosse hoje que fui passar minha lua de mel em Mossoró, no Termas. E não podia dirigir, teoricamente, né? Eu dirigia aqui dentro de Natal, da capital, mas como pegar a estrada? Então, eu contratei um motorista e fui para minha lua de mel, né, com minha atual mulher. 18 anos. 18 anos, 17 para 18 anos. Num Fusca. Muito jovem. Muito jovem, né? E aí, muito durante jovem. Esse período dos 15 aos 18, eu acho que eu posso dizer que eu construí algo muito interessante, né? A habilidade que eu consegui ter através dos ensinamentos do meu pai, e comecei a negociar com o cara. Então, dos 15 aos 18 anos, eu passei realmente um período muito interessante da minha vida, construindo esse momento, né, no automobilismo ali, comprando e vendendo. Aos 18 anos, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi na Natal Veículos, coincidentemente, uma empresa de veículos também, né? Eu vendia os meus carros em paralelo e lá eu entrei como vendedor de veículos novos. Nos 2 primeiros meses, eu desbanquei todos os antigos vendedores, atingindo grandes resultados. E eu consegui observar que eu estava indo no caminho certo, mas também era um caminho que eu precisava aprender ainda mais, mas em breve eu precisava tentar voar só, carreira só. Então, passei quase um ano na Natal Veículos. Depois disso surgiu uma oportunidade para trabalhar na Ambev, que na época ainda não era a Ambev, era a Brahma. Nós não tínhamos feito a fusão ainda, eu participei do processo de fusão na época. E foi um momento muito importante para mim, porque eu fiz todo o processo, Alexandre e Letícia, para ser vendedor, para andar de moto. E quando eu passei no processo, eu me recusei a andar de moto.
Meu chefe olhou para minha cara e disse: como é que você faz um processo desse para ser vendedor de moto, né? E você não tem carteira de habilitação, e disse que não vai tirar e não vai subir. Eu digo: porque eu sou muito bom e você vai saber que eu sou muito bom e que eu mereço uma oportunidade um pouco melhor do que essa. E aí ele ficou sem ação, me lembro como se fosse hoje todas as cenas. Alexandre Stulinho, o nome dele. Você já tinha que idade, né? Eu tinha 19 anos, aproximadamente. Ainda muito jovem. 19 para 20 anos. Já era petular. Já era assim. Só tinha menos bucho, mas... E aí, nessa história toda, ele me cedeu um carro e eu fui para uma experiência muito interessante, que era vender chopp. Eu era vendedor de clientes premium, né? Atendia todos os clientes de chopp do estado do Rio Grande do Norte. Já combinava com ele, já. Isso aí já combinava com ele. Cliente premium, já combinava. E aí eu conheci grandes figuras, né? Pessoas empreendedoras mesmo, como o seu Paulo Buquinza, que hoje é um grande amigo e irmão, Dona Laís, a esposa dele. Muitas lembranças. Muitas. Muitas lembranças. É uma história forte. A sua história é uma história muito forte. E que realmente segurou na minha mão nos momentos mais difíceis da minha vida. Momentos em que eu tive um momento muito triste, em que eu fazendo o meu trabalho de forma correta, como eu sempre fiz, e no meio de uma reunião, que a gente foi convidado, um cliente nosso, seria indelicado da minha parte dizer o nome dele, porque hoje ele é amigo, pediu minha demissão ao meu chefe, sem explicação nenhuma, e enquanto isso, o seu Paulo Buquinza pediu minha promoção. E aí eu pedi, seu Paulo foi muito mal do outro cliente, e com 3 meses eu comecei a galgar várias oportunidades da América. Então passei para ser supervisor de marketing, depois analista de marketing, depois GVM, que era gerente de vendas de marketing, até chegar a ser gerente regional de marketing pela companhia. Agora você imagine isso. Esse rapaz, gerente regional de marketing, de uma marca muito forte, indo em todos os eventos que aconteciam, lá estava ele representando a marca. Representei a marca em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Tive a oportunidade de conversar um pouco replicar um pouco da minha história que eu esqueci de passar aqui um pouco antes, né? Eu também tive experiência com a parte de eventos, fui diretor de bloco do Carnaval durante quase 3 anos. No meio do Carnaval para ele. Lá na minha juventude, né? Então no meio daquela confusão toda de venda de carro, de tudo, eu também passei por essa situação que no início esqueci de relatar. E quando eu cheguei a ser gerente de marketing da companhia, eu já me sentia muito à vontade, porque a promoção já era um ambiente que eu conhecia muito bem. Então, os maiores carnavais foram feitos por mim na época da América, né? Eu me lembro que o carnaval mais significativo e mais importante foi aquele dia da Lacerda, né? Que tinha aquela... Tiago Lacerda veio para Isso, tinha a mulher assim, aí eu me lembro, vamos dizer aqui que eu posso, que hoje ela não está mais aqui, ela também não desmentiria, mas eu posso dizer, toda vez que eu falei isso, eu estou apaixonado por ela. Então, eu não podia deixar de ficar. Além de tudo, era um cara muito correto, muito íntegro, muito bacana. Então, nós tivemos ali, eu acho, o maior encontro de artistas que o Carnaval já teve tudo isso sob minha gestão. Então, foram muitas experiências que eu passei. E aí, depois de 4 anos na companhia, eu tive no meio do caminho, como todo mundo tem, pessoas mais, né? Que olham para a gente de uma forma diferente do que a gente é. Então, eu tive um chefe que em um momento me fez ter que sair da companhia. Eu saí da companhia, pedi demissão, e isso em 2003, e com cerca de 3, 4 meses depois... Quanto tempo então você ficou lá? Eu fiquei quase 4 anos. Quase 4 anos. E aí eu tive que pedir demissão na época da companhia, e coincidentemente, ao pedir demissão, um ex-chefe meu, que foi meu gerente comercial em Pernambuco, descobriu que eu tinha saído da companhia e ele tinha acabado de assumir uma regional em São Paulo, da Kaiser, que na verdade antes era a Molson canadense. Foi logo quando a Molson comprou a Kaiser, e ele descobriu que eu tinha saído da companhia, descobriu toda a história e me convidou para ir para São Paulo. Para mim foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha acabado de me separar da minha segunda relação. Eu estava muito abalado. Chega é difícil, mas vamos vontade, tá? Fazer vontade, segunda. A gente está no segundo. Na
minha segunda relação, e eu tive experiências, eu tive experiências muito tristes, né? Na minha segunda separação, e eu tive um momento muito triste, e naquela época eu não sabia o que era depressão, né? E eu atentei contra a minha vida na época. Foi um momento muito difícil, mas que eu levo com muita força hoje. Então, assim, eu também nesse momento posso dizer que sirvo como exemplo para muita gente que em algum momento possa querer desistir também da sua própria vida, e eu acho que não vale a pena que isso aconteça. E aí, eu estava num momento de transição, porque eu já tinha fechado um acordo para ir para Manaus, para ser gerente de uma grande distribuidora de Manaus, da M. Dias Branco. E aí, quando meu chefe descobriu que esse processo todo estava acontecendo, ele me fez uma proposta que era irrecusável, principalmente a proposta de conhecer e desbravar algo que eu jamais imaginava para mim, que era o estado de São Paulo. Então foi a maior experiência da minha vida. Eu passei 3 anos em São Paulo, depois voltei novamente, passei mais 2 anos. Durante esse período eu fui gestor da Skin Cariol e fui gestor da Casa, que foi o primeiro encaminhamento que eu dei. Tive a oportunidade de morar em grandes cidades, morei em São José dos Campos, Araçatuba, Ribeirão Preto, Sorocaba. Então tive uma experiência muito grande em São Paulo. E também descobri que São Paulo também não é o meu lugar, né? Aquele estado que muitas vezes trata o nordestino com muito desprezo, e é verdade, eu passei isso na pele. Né? Minha primeira reunião matinal que eu fiz lá com meus vendedores da Skin Cariol, Alexandre, eu demiti 4 pessoas. No meio da reunião, na primeira reunião, só porque eles estavam indignados, porque tinham contratado alguém do Nordeste para assumir um cargo de gestão naquela praça. Porque o meu sotaque era diferente do que o deles, e aí eu não tive outra saída. Eu não tive outra saída a não ser finalizar uma história ali naquele momento para poder continuar minha carreira dentro do estado de São Paulo. E construir muitos amigos, né? Então hoje eu posso dizer que eu tenho muitos amigos em São Paulo, que hoje entendem o que eu passei, que não foi absolutamente nada fácil de verdade. E aí vem as últimas etapas, né? Antes de começar a empreender efetivamente. Cheguei em Natal em 2005, 2006, e aí assumi a gerência do Moinho M. Dias Branco. Né? Inicialmente como gerente do Rio Grande do Norte, depois eu operei Rio Grande do Norte e Paraíba, no canal Farinha e Margarina. Uma experiência sensacional. Seu Ives Dias Branco foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Um homem extremamente inteligente, não é por nada que ele conseguiu o império que ele conseguiu, e ele realmente me ensinou muito, Letícia, demais. O M. Dias Branco, para mim, foi uma das grandes escolas que eu passei. E aí, depois de um tempo lá, eu fui convidado por algumas outras distribuidoras aqui do estado, como a Rio Grandense, como a Casa Norte Atacado, como a Cioli, para entrar no quadro de gestão dessas empresas também. Só que eu lhe digo que naquele momento eu já me via como sendo aquele cara que já tinha dado dinheiro para muita gente. Que já tinha construído realmente uma história muito bacana para muita gente. E eu dizia, chegou a hora de construir uma história para mim. Ou seja, toda a experiência que eu tive, né, de planejar, de executar, de fazer a coisa acontecer, tinha que começar agora, naquele momento. Então, em 2010, eu assumi o meu primeiro desafio. E foi um desafio muito difícil, porque, lembra lá no início da nossa conversa, quando eu falei do bar do meu pai? Pois é. Meu pai se separou da minha mãe, naquele momento, já fazia algum tempo, e o bar estava entregue a 2 senhoras. Era minha mãe e minha falecida tia Terezinha, que vai ser minha mãe para o resto da vida. E aí, eu vendo aquela situação delas ali, já senhoras, lidando com uma situação difícil, que é realmente a operação do bar, eu resolvi assumir a operação. Então, eu já estava capitalizado, fiz uma reforma no bar, e fiz toda a movimentação do bar. E o bar, durante 1 ano e meio, foi um dos bares com maior sucesso na cidade. Só que dentro do meu planejamento existia uma situação. Eu precisava retirar minha mãe e minha tia da casa, porque fazia parte do bar, né? A casa e o bar eram unidos no mesmo espaço, e ela tinha me prometido que isso ia acontecer quando a coisa desse certo, e ela quebrou a palavra comigo. Disse que não ia fazer isso, porque ela só sairia dali depois de morta. Eu, respeitando a decisão dela, resolvi fechar o bar. E, na verdade, não foi nem fechar, entregar o bar para ela novamente.
Mas como a configuração do bar era outra, totalmente diferente, elas terminaram não se adaptando a isso. E aí, consensualmente, nós resolvemos sair daquele espaço, nós vendemos o bar. Eu comprei um apartamento, coloquei elas para morar lá, e aí abri, logo em seguida, um escritório de representação. E aí eu posso dizer a vocês que aí foi que começou realmente todo esse lado empreendedor meu. Eu cheguei a ter 12 empresas no setor alimentar, bebidas e higiene e limpeza. 8 vendedores, um supervisor, atendendo o Rio Grande do Norte e a Paraíba inteira. E foi ali que tudo começou. Foi ali que esse lado empreendedor realmente aguçou. E eu disse, não, eu tenho que começar a lidar realmente com algo que seja meu. E aí nós tivemos uma experiência muito boa nos 2, 3 primeiros anos, mas nenhuma empresa vive sem rentabilidade plena. Né? O caixa, a conta ela tem que fechar. Né? E eu descobri que aquele momento ali não era interessante mais para mim. Eu tinha que voar muito mais alto. E um belo dia, eu conheci aquilo que você conheceu lá atrás e que se apaixonou, que é a educação. Eu fui apresentado por um grande amigo a uns projetos pedagógicos, que na época só existiam apenas para a educação infantil, mas com a experiência que eu tinha, no dia da minha reunião, em que eu fui desafiado, e eu costumo dizer que a pior sensação que uma pessoa pode ter é me desafiar. Eu fui desafiado, né, a fazer algo de novo dentro desse projeto, dentro dessa empresa que a gente estava assumindo como representação. E aí eu apostei no óbvio. Né? Todo mundo, quando saía para o mercado para vender os projetos pedagógicos, sempre tinha uma leitura de que a educação, principalmente para o setor público, ela se dá por conhecimento. E eu convenci a diretoria que isso não era verdade, que eu tinha que praticar no público a mesma coisa que eu pratiquei a minha vida inteira no varejo, que era bater de porta em porta e fazer com que as pessoas acreditassem que estavam diante do melhor profissional, que eu não era um vendedor, eu era um consultor, e principalmente que eu estava entregando o melhor produto que eles poderiam me comprar para atingir os melhores resultados que eles precisavam. Isso em que ano? Isso foi 2011. A empresa, próximo ano, faz 14 anos de vida. Eu me orgulho muito dessa trajetória, porque não foi fácil construir tudo isso. Grande parte hoje dos projetos que a gente tem nessa empresa nossa, que é a FINE, que é a distribuidora desses projetos pedagógicos, faz parte muito da construção de discussões que foram tidas durante esses anos todos, trazendo muito daquilo que eu aprendi no mercado. E aí, o que você encontrou? Em 2011 você disse, olha, eu descobri a educação e foi algo que você se apaixonou. Mas qual foi a realidade que você encontrou aqui quando você chegou aí em cada município e na Secretaria de Educação? Qual é a realidade que você encontrou? Eu acho que eu encontrei uma realidade que talvez ela se repita depois de 14 anos. Quase que um caos. Pessoas que estavam ali na gestão de algo sem saber do básico que é a informação, de como conseguir um recurso, de como utilizá-lo, de como prestar conta. Municípios carentes de informação, que por sinal existem de forma pública, mas que eu não sei se por preguiça ou por incompetência, e eu tenho que dizer aqui abertamente isso. Quem conhece Arinaldo sabe que ele fala. Eu digo isso de verdade, sou transparente absurdamente, e não conseguem fazer a roda girar. E aí eu tive que aplicar todo aquele conhecimento que eu tinha de vários anos, que era exatamente entregar a informação pronta para eles. Mostrando mastigado, que mastigado, completamente mastigado. E aí eu acho que isso é o grande diferencial da nossa empresa. A gente começou a ser visto com outros olhos. Não era um vendedor que ia lá, uma empresa que ia lá, entregava um projeto, deixava ele lá e ponto final. Era alguém que ia lá com a informação necessária e trazendo realmente aquilo que eles precisavam para trazer os resultados que eles precisavam realmente alcançar dentro do município. E aí nós construímos tudo isso, né? E aí, há 3 anos atrás, depois de quase 10 anos assumindo a coordenação de um projeto, nós abrimos a nossa editora, que é a nossa segunda empresa. Você deu uma acelerada, eu queria voltar um ponto. Como houve essa convergência de a gente estar tratando disso aqui agora? Nós nos conhecemos em um determinado momento, né?
que possibilitou, inclusive, da nossa amizade, do nosso relacionamento comercial. E esse momento foi ali entre 2013 e 2014, eu não lembro bem, eu assumi em 2013, eu não lembro se você já me visitou logo em 2013 ou se foi em 2014. Foi mais ou menos 2013, 2014. Então, naquele momento ali você chegou eu sou testemunha porque eu vivi isso, chegou lá na secretaria querendo falar com o secretário, e eu lembro que um comentário que ele fez comigo no dia foi assim: rapaz, eu me surpreendi, você me recebeu. Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque tem a maior parte do lugar que eu chego para marcar um horário, de falar, de ver um dia que eu possa, tal, que o pessoal não quer me receber. Eu disse, mas por que eu não lhe receberia? E aí começamos... Uma grande amizade. Respeito muito grande, né, cara? É isso mesmo. Muito. E aí foi isso, porque, como você mesmo relatou há pouco, quem trabalha com o setor público sabe que não é fácil, né? Eu acho que um dos pontos mais chocantes dentro do setor público é a vaidade, né? E a vaidade, ela destrói o ser humano, né? Ela não consegue enxergar mais do que na ponta do seu nariz. E a vaidade faz parte do setor público. Sem sombra de dúvida, ela faz parte do setor público, Alexandre. E eu posso atestar isso, porque durante os 14 anos que eu conduzi e conduzo minhas empresas, eu lido com a vaidade do ser humano, né? E quando eu conheci um cara que não tinha vaidade nenhuma, como não tem até hoje, que conseguiu enxergar ali em mim alguém que estava realmente trazendo algo de muito importante para o município, né? E digo a vocês aqui, viu? Passou quase 10 anos para me comprar. 10 anos quase para me comprar. Ele passou. Foram 8. Eu sou bom de número, foram 8. 8 anos para me comprar. Mas eu nunca desisti, porque eu sabia o que eu tinha para oferecer para o município e sempre entendi que todas as vezes eu não estava dentro do planejamento, porque qualquer empresa, seja ela pública ou privada, ela trabalha em cima de planejamento. Isso. Então tinha muitas coisas mais importantes naquele cenário, naquele momento, para serem adquiridos pelo município antes das aquisições dos meus projetos pedagógicos. Então eu sempre fiz essa leitura, como faço até hoje, essa leitura, em todos os municípios, respeito as decisões das pessoas, mas eu nunca vou deixar de fazer o porta a porta, né? E também respeitar o que a gente chama de hierarquia, principalmente a hierarquia técnica, que é a hierarquia de que quem conhece, quem sabe avaliar meus projetos, é quem está ali embaixo da base mesmo, né? É a coordenação pedagógica, técnica, né? São os secretários de educação, né? Ou deveriam ser, mas deveriam ser ou são, os secretários de educação. Então, eu sempre respeito essa hierarquia, essa cronologia que existe dentro dessa negociação. É diferente de muitas outras empresas que eu tenho certeza absoluta que muitas vezes, né, ultrapassam determinados limites para tentar agilizar um processo que, na verdade, não precisa ser agilizado, ele precisa ser respeitado. E aí, voltando para a editora. Então, há 3 anos nós abrimos nossa própria editora, pois hoje produzimos livros que resgatam a identidade dos municípios, desde a emancipação política deles até os dias atuais. Então, é um projeto que, para mim, é um dos projetos mais emocionantes que eu tenho, porque eu digo que todas as vezes quando eu entrego um livro, eu não estou entregando um livro, eu estou entregando um filho, porque ele tem todo um processo de construção, como uma criança tem no ventre de uma mãe. Então você está ali lidando com 90, 100, 120 dias de produção, envolvendo pessoas do município que sempre sonharam com a chegada de um material daquele. E hoje ele tem uma importância muito maior, porque depois do advento da Covid, essa história ela terminou se perdendo, porque ela era contada pelos antigos, né? E muitos antigos faleceram no período da Covid. Então você conseguir resgatar essa história hoje, ela se torna cada vez mais difícil. Então quando a gente consegue entregar um material desse, que ele chega ao alunado, dentro da sala de aula, né? Mas que ele tem o principal objetivo dele, de chegar na casa dele, né? Para que esse pai, para que esse avô consiga fazer esse resgate junto com eles, né? Eu tenho muitos exemplos aqui, poderia passar 5, 10 minutos aqui falando sobre isso, mas não é o suficiente para dizer o tamanho desse projeto. Eu vi a chegada desse material, chegando na casa de um aluno, certo? Posso dizer aqui, em Apodi, e eu vi a emoção dessa família
Porque lá você consta lá dentro desse projeto várias fotos antigas, que a gente sai resgatando através de historiadores, através de pesquisas, e eles encontraram a casa deles que não existia mais. Era a casa da mãe do pai desse aluno, que foi da avó dele, e que nesse processo de reestruturação da cidade, ela foi demolida, ela não existia mais. Então, a comoção daquele momento me trouxe exatamente a importância do resgate dessa história e o quanto a nossa empresa, que é a Êxtos Editora, é importante, né, na construção desse material. Isso, para mim, hoje, é algo que eu levo para a minha vida. Nós já produzimos vários livros, mas eu acho que um dos livros que hoje eu posso dizer que é algo que eu vejo a hora dele chegar no município, isso deve estar sendo entregue ainda dentro desse ano, é o livro de Alto Santo, do Ceará. E por que eu acho interessante trazer esse livro para esse momento? É porque nosso material, ele sempre traz um resgate da base da pirâmide. As pessoas costumam dizer sempre que a história ela é contada através do coronel, através de um político poderoso, de um comerciante, e a gente traz esse resgate do povo. Então, é o resgate da pessoa humilde, aquela pessoa que foi esquecida, né, nessa história e que a gente consegue resgatar ela. Infelizmente ou felizmente, no caso de Alto Santo, a gente mudou um pouco esse momento e trouxe algumas pessoas mais importantes, mas isso me orgulha muito também. Porque dentro dessas pessoas importantes está Braulio Bessa, nosso poeta Braulio, que durante muito tempo teve com Fátima Bernardes no programa lá dela, e Braulio se apaixonou pelo projeto, e Braulio hoje é o maior incentivador desse projeto. Ele fez o prefácio do livro de Alto Santo, e para mim ter Braulio dentro do projeto hoje, ele pesa, ele é algo muito mágico. Para quem teve a oportunidade de sentar com o Braulio, ele não é desse mundo. Não é desse mundo, entendeu? Ele traz tudo que o nordestino autêntico tem que ter, a simplicidade, a honestidade, o afago, entendeu? O respeito à família. Então, isso para mim sempre foi, né, como princípio de vida. Então, o Braulio é hoje isso para a gente. Então, espero que esse livro de Alto Santo em breve esteja disponibilizado para todo mundo. Faço questão de trazer para vocês aqui. Em breve ele já está produzido, tá? Ele só não foi ainda rodado na gráfica, mas em breve está sendo feito. Então, essa é a editora mágica que a gente chama. É a empresa de maior desafio nosso, porque eu trouxe para dentro dessa empresa meus filhos, então foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trazer meus filhos. É isso. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Eu ia lhe dizer que você tem uma característica muito específica, que quem lhe conhece sabe que você é um paizão. E que independente dos seus relacionamentos, se deram certo, se não deram, você mantém todos os seus filhos ali com você. E eu admiro muito isso, eu acho isso assim, de um valor gigantesco. E vejo que hoje você está conseguindo tê-los próximos. O que você quer deixar de legado, principalmente para os seus filhos? Eu acho que muito disso, Letícia, é efeito do passado. Meu pai era alcoólatra, e quando eu digo alcoólatra, era alcoólatra mesmo. Ele tomava 2 litros de cana, 3 litros de cachaça por dia. Uhum. E eu não fui alcoólatra. Meu pai foi um pai até onde ele quis ser. Eu não vou aqui trazer situações que eu passei ao lado do meu pai, porque eu desmereceria ele. E depois que eu fiz a minha terapia, por sinal, nós fizemos com a mesma psicóloga. Eu tive essa coragem. Teve essa coragem que eu nunca tinha tido, eu pensava que isso não era necessário. Ela, depois de muito tempo de terapia, eu cheguei ao conceito de dizer o seguinte: ele só podia oferecer aquilo para mim. Né? Meu pai só disse que me amava quando estava com câncer e relativamente próximo de morrer. Faltando, talvez, eu não sabia quantos anos ele faltava para morrer, porque ele foi um guerreiro. Ele passou 10 anos com câncer de próstata, depois evoluiu para ossos e tudo mais. E nesse período todo, ele descobriu que me amava, que eu era importante para ele. Então, assim, o que é que eu fiz? Algumas pessoas poderiam refletir tudo isso da mesma forma nos seus filhos. Eu preferi não fazer isso. Eu preferi trazer todo aquele amor que eu não recebi do meu pai para isso.
Você é um homem de fé. Inclusive tem uma situação bem engraçada, nós fizemos uma viagem juntos. E Arinaldo veio com várias malas, esposa, Letícia estava nessa viagem, cruzeiro. E Arinaldo com uma caixa embaixo do sovaco. E não tirava essa caixa de jeito nenhum. Era a caixa. E eu disse, Arinaldo, o que é que tem essa caixa aí dentro? Ele disse, tem uma santa. Minha pretinha. Nossa Senhora Aparecida. Eu disse, uma santa, e você vai levar essa santa para viagem. Depois eu vou em Aparecida e vou levar essa santa lá. A gente sabe que você é um homem muito, de fé. muito. Eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei sem isso, sem a fé. Não tem como, Alexandre. Eu fui filho único, descobri minha irmã Kênia, que é a pessoa que eu mais amo na minha vida hoje, aos 15 anos. Eu sempre tive um sonho de ter um irmão. E ela apareceu quando eu ia completar 15 anos de idade. Eu acho que foi, junto com os meus filhos, foi o maior presente que Deus podia ter me dado. E aí, eu não poderia fazer com os meus filhos o que o meu pai, por ter conseguido fazer só aquilo por mim, ter feito por eles. Eu tinha que potencializar aquilo muito. Potencializar. Como eu potencializo tudo, né? Porque dizem que eu sou intenso, sou de 0 a 100 em 2 segundos, já tive apelido de tsunami, porque eu acho que a vida é isso. Aqui, a gente precisa passar, deixando um legado. E é isso que eu tento fazer todos os dias quando eu acordo com essa garotada. Não está fácil para eles viverem nesse mundo louco, mas eu trago muito da minha experiência e eu trago muito do meu amor por eles, nesse momento tão difícil que a gente está passando nesse mundo, né? Onde a gente está prestes a tantas coisas, talvez até mesmo a uma guerra. Né? Isso é verdade, as pessoas acham que não, mas a gente está muito próximo talvez disso. E aí eu fiz isso, sabe, Letícia? E aí eu consegui trazê-los para dentro do meu projeto. Hoje, João Vitor, que é o amor da minha vida, como todos os outros, mas falo assim porque ele foi um dos caras que ao chegar me mantiveram dentro desse momento, desse cenário. Trouxe Luiz Eduardo, que é a minha nova conquista, e eu não precisei trazê-lo, ele veio. Então ele entendeu o significado de toda essa batalha, de como seria importante ele estar do meu lado. Então ele veio. Né? E espero trazer os demais, se eles quiserem vir. E aí começa uma construção de algo a mais. Com a chegada dos meninos, eu consigo pensar mais. Né? Porque eu aprendi com um cara chamado André Biagio, em São Paulo, que o homem que trabalha muito, ele não tem tempo de ganhar dinheiro. A gente trabalha com a mente, não é com o corpo braçal. Então, com a chegada dos meninos, eu comecei a abrir ainda mais a minha mente empreendedora para novos negócios. Abri recentemente uma empresa de logística. Inicialmente, essa empresa de logística ela foi aberta para suprir uma necessidade da filha, de a gente poder também fazer a nossa logística própria, porque existia uma falha, uma lacuna dentro desse processo, quando eu terceirizava essa entrega. E como eu sou muito perfeccionista, eu tenho um toque, eu preferi abrir uma empresa de logística para poder fazer isso. E aí, logo em seguida, surgiram algumas oportunidades e hoje nossa empresa ela já faz a operação logística de uma fábrica aqui de cimento, né, no estado do Rio Grande do Norte, para 5 estados, através de 2 carretas próprias, adquiridas recentemente, zeradas. Compramos mais 2 carretas agora, que devem chegar até o dia 15 de novembro, ampliando ainda mais a nossa frota. E temos um compromisso, não é com a empresa de lá, é com a gente. Como planejamento estratégico, de até 2026 estamos com 10 carretas sendo usadas nessa operação. E quem sabe, e me conhece, sabe que eu não vou desistir disso. Tenho dúvida que você vai conseguir. Eu vou conseguir as 10 carretas. Tive a oportunidade agora de estar em Tocantins, tive a oportunidade de descobrir que a operação de graneleiro é muito bom, e eu acho que a gente vai colocar carretas nossas lá, naquela região do norte e centro-oeste. E é isso. A empresa da resiliência ela está em vento e em polpa, né? Eu acho que é um grande negócio. E aí, basta? Não basta. Nunca vai bastar. Eu nunca vou desacelerar. O ano passado fui desafiado
Mais uma vez, abri uma empresa de promoções e eventos para agenciar algo que para mim é fascinante, que é o sonho das pessoas. Eu nasci para isso, nasci para realmente realizar os sonhos das pessoas. As pessoas dizem que grande parte da minha energia hoje, ela realmente é gasta não comigo, mas ela é gasta com as outras pessoas, com os outros. E aí, sendo desafiado, vamos abrir empresa. Abrimos uma empresa chamada True Sense Promoções, e hoje nós fazemos um agenciamento de carreira de uma pessoa que para mim se tornou um filho meu, que é o Pedro Lian. Muito difícil. Um diamante negro. Isso. Muito difícil, uma área extremamente desafiadora, mas eu gosto de desafio. Dentro do meu dicionário não existe a palavra medo, existe a palavra respeito. Eu respeito muito cada passo que eu for dar, cada nova estrutura que eu for criar, mas medo não tem. Eu tenho no braço, né, registrado, eu acho que a palavra, que é na verdade o nome da nossa empresa de logística, mas é na verdade quem eu sou. Eu não encontrei até hoje ninguém mais resiliente do que eu. Não encontrei até hoje. Não tem. Além de ter muita fé, eu sou um cara extremamente resiliente, né? Então, nós trabalhamos muito para poder chegar onde ele chegou. A Trucense, junto com o Pedro Liana, não tenha dúvida que ele vai estourar, que você sabe disso. Todas as vezes que eu lhe disse isso, olhando no seu olho, você sabe que ele vai estourar, porque eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Por dinheiro, não. Por ter sido desafiado. Eu não tenho dúvida, mas eu quero tocar em um assunto que é importante. Eu não sei, nosso tempo como é que está, mas que foi um desafio, mas um desafio que foi passado para você por alguém que você gosta muito. Você lembra qual foi o desafio? Sua tia Terezinha? Minha tia Terezinha foi, eu acho que da minha família inteira, ela foi a única pessoa que acreditou em mim desde cedo. Não tenha dúvida nenhuma. Eu sou um cara muito espiritualizado. Eu acho que ela não desencarnou ainda. Isso me preocupa demais. Não tem como eu fazer tanta coisa, com tanta segurança que eu tenho, se não tivesse do meu lado aqui. Não tem explicação. Por mais que você faça tudo de coração, bem feito, sem querer o mal de ninguém, como eu sempre faço, e você sabe disso, o coração é gigante, não seria possível sem a presença. Eu tenho certeza que eu acordo com ela aqui ainda. Não tem como você passar o dia todo no ritmo que a gente passa, tendo hoje 4 empresas que eu tenho. Vou abrir a quinta. 2025 agora a gente abre a nossa incorporadora e tenho certeza que vai ser uma das maiores incorporadoras do Nordeste. Nós vamos começar a construir as melhores casas, com as melhores tecnologias, de forma sustentável, inclusiva. Nós vamos fazer um trabalho espetacular. Eu já sonho com isso. E nós vamos começar na Copag. Uma área muito boa na Copag. E nós vamos começar a construir a partir do... Eu não tenho dúvida nenhuma que o mercado imobiliário vai ficar muito orgulhoso com a chegada da nossa empresa. Mas eu lhe repito mais uma vez, nada disso seria possível sem a minha fé, sem a minha resiliência, sem a presença da minha tia aqui comigo. Alexandre, não tenha dúvida disso, ela está aqui o tempo todo. Porque naqueles momentos mais difíceis, onde eu acho que eu não vou ter força para caminhar, eu sinto alguém pegando na minha mão dizendo: que história é essa? Cadê aquele maluco? Como ela me chamava, né? Ela me chamava de um doido, um louco. E eu sempre dizia a ela que de louco eu não tenho nada, né? De louco eu não tenho nada. Eu acho que doido é que ele pensa que eu sou doido. De loucura eu não tenho nada. Então ela está aqui, ela vai continuar estando aqui durante muito tempo, Alexandre, porque é necessário ainda. Uma vez eu lhe disse, talvez eu tenha lhe assustado com isso, eu não sei até quando eu vou ficar aqui.
Eu espero que muito. Entendeu? Mas eu, quando fui embora, a única coisa que eu espero na vida é que as pessoas se lembrem de mim. Só isso. Só isso. Com certeza, vamos Porque foram momentos de muita batalha. Eu não sei quantas pessoas vão passar aqui para contar as suas histórias empreendedoras. Mas a minha é emocionante. Eu posso dizer aqui que eu escreveria centenas de livros. Sem nenhuma mentira. Só verdade. Só verdade. E por falar em livro, eu vou estar escrevendo um livro, né? Então, finalizo ele até o final. Eu tenho até medo. Não tem. Esse livro vai ser. Eu tenho já o título dele, posso dizer aqui. Nunca existiu o plano B. Eu adorei. Eu não tive tempo para pensar no plano B. Plano B não tem plano B. Não tem plano B. Não. Entendeu? É voltar para o plano A. Entendeu? Então eu não tive tempo para ter o plano B. Então tudo que eu fiz porque eu acreditei desde o início nisso. E estou aqui de pé. E espero que, como você mesmo disse, eu sei que é de coração, porque eu te amo muito. Que eu possa ficar muitos anos aqui ainda. Mas aos 33 anos, eu quase que perdi a Luiz Eduardo, meu filho. E foi ali que eu descobri que existia uma pessoa que era maravilhosa nessa vida, que era Nossa Senhora Aparecida. Que eu chamo carinhosamente de minha pretinha. E para mim foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu dizia que se eu chegasse aos 33 anos, que era a idade de Cristo, Alexandre, eu ia morrer feliz pra caramba. E eu sei o quanto aquele cara sofreu para poder segurar aquela idade toda que ele passou. E aí Jesus foi misericordioso, Nossa Senhora Aparecida, eu acho que realmente me ama de paixão, assim. E hoje eu já estou com 48. Mas a minha história vai continuar existindo e vai continuar sendo contada. E espero que, através desse podcast, através do meu livro, que vai ser, se Deus quiser, em 2025 lançado, que eu possa contar uma história sem mentira, sem clichê, sem frases de efeito, e que sirva realmente de lição para as pessoas que querem empreender, que elas podem empreender, e que a melhor forma de empreender é não reclamar. É não reclamar, né? É não botar negativa em tudo, dizer que é impossível, que não vai dar certo, e que você, junto comigo, nós somos as testemunhas vivas que isso não procede. Verdade, meu amigo. A gente está rindo, porque hoje nós tratamos desse assunto. Isso. Tratamos desse assunto agora há pouco, numa reunião. E eu não gosto de frase de clichê, mas eu tenho uma frase que eu utilizo muito, e eu descobri que por que deu tudo certo até hoje? Por dois motivos. Eu sempre fui um cara muito discreto naquilo que eu fiz, porque eu nunca precisei estampar para ninguém quem eu era e o que eu tinha. Então, o segredo do negócio é o segredo. E descobri, depois da chegada de nosso amigo Pedro Lian, no projeto da Trucense, que a melhor forma de eu obter o sucesso no projeto de Pedro Lian é voar abaixo dos radares. Então, eu estou voando abaixo dos radares o tempo todo. Quando as pessoas imaginarem, já aconteceu. Não tem ninguém que vai poder me fazer um mal, nem vai fazer um mal ao nosso projeto, porque ele já aconteceu. Então, duas coisas para mim é muito fácil. O segredo do negócio é um segredo. E voe, Alexandre, sempre abaixo dos radares. As únicas pessoas que precisam saber o que você tem e o que você é você e sua família. E olhe. Então, é isso aí que eu tenho para dizer hoje aqui a vocês. Meu amigo. Espero que tenha contribuído. Peço desculpa pelo choro. Maravilha. Mas se eu não chorasse, não seria você. Não seria. Meu amigo. Obrigada pela sua presença aqui. Sua trajetória realmente é uma trajetória de sucesso. Muito obrigado. E eu sabia que ia ser incrível como foi. Obrigada de coração pela sua presença aqui. E a gente tem um brinde para você, um presente. Obrigado. Vou pedir ajuda aqui de Cadu. Hoje a gente está aqui com o Cadu, Isso é o com quê? o Renê, com o Jefferson, Rei com das Coxinhas, apoio. É o negócio do Rei das Coxinhas, não? Essa é uma caneca do nosso. É uma caneca do nosso podcast, Ideias que Somam, para você levar para sua casa. Está sempre lembrando do nosso podcast. Isso. Lembrando de um momento. Coisa linda, pessoal. Olha aqui. Muito legal. Vai ficar guardado com muito carinho, como tudo que você me deu até hoje.
eu quero finalizar esse podcast dizendo algo. E você sabe, eu amo você. É muita amizade, é muita amizade. Eu amo É uma parceria muito Eu amo grande. você. Você não sabe o quanto eu torço por você, o quanto eu rezo por você, quanto eu lhe quero bem. Você não tem ideia. Você talvez só vai saber disso no dia que eu for embora. E que vai demorar muito. E Deus para mim. Isso. Te amo, viu? Te amo muito. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. E espero que um pouco dessa minha história contribua para muita gente, porque eu sou assim. Eu sou coração, eu sou isso. E eu acho que a vida precisa de pessoas assim. A gente está vivendo um mundo onde as pessoas elas não têm mais emoção, elas não sentem mais nada. A mídia social, a rede social está aí apresentando pessoas que não existem, né? Verdade. E eu existo. Eu sou só isso. Você é você. É isso aí. É isso Obrigado, viu, pessoal. Obrigado. Muito Obrigada, Cacá. Alexandre. Valeu, Obrigada, meu obrigado. amigo Faustino. E nosso 6º episódio do podcast Ideias que Somam termina dessa forma emocionada. Até a próxima. Até a Tchau, tchau. Obrigado.